boa tarde, viva a todos, como é que estão as coisas por aí? Nós cá estamos para os nossos 30 minutos de conversa, hoje com o Roberto. Roberto, muito obrigada pela disponibilidade de vir cá conversar connosco. É ótimo poder conversar convosco e trazer clientes aqui para que possam nos explicar melhor o seu percurso e para que possam tirar dúvidas e curiosidades das pessoas que estão daquele lado, não é? E que estão a preparar-se para vir para cá e que certamente estão com dúvidas e curiosidades que o Roberto saberá ajudar. Portanto, aproveito para dizer que vocês estão mega convidados a participar também nesta conversa, deixem as vossas perguntas, nós estamos de olho ali nos comentários, portanto iremos responder. Aqui no estúdio, se quiser fazer questões também esteja à vontade, é uma conversa entre todos, portanto eu tenho algumas perguntas para fazer aqui ao Roberto, mas estamos abertas às vossas questões e às vossas curiosidades. Portanto, sem mais delongas, Roberto, há quanto tempo está em Portugal? Tem assim uma visão. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, para falar desse programa maravilhoso que a Bibraga oferece, né. Eu estou aqui há uns 20 dias que eu cheguei já aqui em Braga, Portugal. Para mim foi uma satisfação e foi uma curiosidade, de uma certa forma, porque, por exemplo, antes eu tinha entrado com um processo de cidadania no final do 2021. Entreguei o processo de cidadania e a minha cidadania saiu só em junho do ano passado. E a partir daí é que surgiu a possibilidade de querer vir morar em Portugal. Até então eu não pensava, assim, passava na minha cabeça, mas não era certo ainda. Exatamente porque eu não sabia se ia sair logo a cidadania ou se não. E assim, eu queria vir já com a cidadania, né? E não vim como turista. E a questão, pronto, é que quando minha mãe, ela foi sócia de Cibele, lá no Brasil, né? E aí quando eu disse para minha mãe que tinha saído minha cidadania e estava com essa possibilidade de vir morar, ela falou de Cibele, do Bibraga, que ela tinha essa empresa aqui, e aí entrei em contato com Cibele estava indo para o Brasil, para explicar justamente questão de emprego aqui em Portugal. E aí falei com Cibele, ela falou do projeto, e aí eu fui amadurecendo e terminou que eu contratei o Pronto para Morar. Deixa-me só aqui fazer uma pequena contextualização. Nas últimas rodas de conversa nós falámos sobre o Pronto para Trabalhar, que é o serviço em que tratamos do visto para procura de trabalho e a questão da empregabilidade. Agora estamos com o Pronto para Morar, que é a possibilidade de alugar um imóvel ainda antes de chegar cá a Portugal. Isso. Certo? No futuro falaremos sobre o Pronto para Estudar, que é o visto de estudante mais a candidatura. Mas hoje vamos focar numa daquelas que eu acredito que seja uma das principais preocupações de quem quer mudar de país, certo? Que é onde morar. E por isso eu gostava de perguntar ao Roberto quais foram as principais diferenças, aliás, entre a procura de imóveis em Portugal e no Brasil. Se notou alguma diferença e quais foram? A princípio, a grande questão daqui de Portugal, que tem sido, né, a grande dor de cabeça das pessoas, a questão de conseguir um imóvel para arrendar, no caso alugar, né? É complicado porque está muito escasso. Além de estar escasso, os senhorios cobram uma quantidade de valor muito acima do salário mínimo daqui de Portugal, e aí complica, né? Você fica de mãos atadas e procurando, e quando acha, exige fiador, exige contrato de trabalho, contra-cheque. Então fica difícil para quem está chegando do Brasil, que não tem nada disso, de conseguir. E quando consegue algum, pede uma quantidade muito grande de arrendamento, de calções, o que dificulta. Aí se torna bastante difícil. Em relação ao Brasil, acho que é bem mais fácil de conseguir, mas aqui em Portugal está tendo essa dificuldade, né? Até inclusive o parlamento português, os deputados já discutiram em relação a isso, como é que
o salário mínimo era 705, agora 760 euros, e um arrendamento custa 800, 900, 1.000 euros. A pessoa vai sobreviver como, né? Vai pagar como isso? Então é complicado. Aí você vai até quarto está mais difícil. Tem lugares, dependendo do lugar, que tem quarto de 300, 400 e 500 euros atualmente, né? Antes era de um quarto, né? Um quarto só. Vocês são um quarto apenas. Estava a falar das dificuldades de encontrar um imóvel. Falou das dificuldades financeiras, não é? Das dificuldades das calções, também das exigências dos senhorios. E eu gostava de lhe perguntar como é que o Roberto se procurou imóveis antes de trabalhar para a Bibraga, como é que fez? Qual foi a sua pesquisa? A minha pesquisa foi nos sites de arrendamento, né, que tem no mercado, e o Idealista, acho que é Sapo PT, não sei. Sim. Aí tem vários que você procura e tal, mas quando você procura no Brasil, você não vê tudo, ainda tem isso. Porque você vê só alguns imóveis e muitos desses imóveis ele já está alugado, e fica lá no sistema e você vê, mas não está disponível. Alguns não existem sequer. Já conhecemos pessoas que tinham inclusive a morada para chegar a uma casa e chegavam e não existiam sequer, porque os sites não são atualizados. E muitas das vezes já está arrendado, já está alugado, não coincide com a realidade. Então, pode ser outra das dificuldades, não é? Sim, com certeza, é uma das dificuldades. É bom pesquisar. E por isso a importância de ter alguém, seja uma empresa, seja um parente, um conhecido, de tentar fazer essa ponte e tentar arrumar algum imóvel para arrendar, né? Por isso é que eu gostava de perguntar porque é que optou por contratar o serviço Pronto para Morar. Pronto. Aí como tinha esse conhecimento de Cibele, que Cibele já conhecia Cibele, e ela foi sócia da minha mãe, e aí que minha mãe me avisou que ela estava com essa empresa aqui, aí eu conversei com ela nessa ida que ela foi ao Brasil, e aí fui amadurecendo e aí resolvi contratá-lo. Como eu vi que estava difícil realmente, digo, não, vou contratar o serviço da Bibraga, o Pronto para Morar, para poder facilitar. E aí foi um achado, foi maravilhoso, né? O trabalho foi difícil. Pronto, para você ter noção que aqui, Bibraga Pronto para Morar, estando aqui em Portugal, foi difícil, né? Tem a equipa, né? Que é a Amélia e a Joana, que são maravilhosas e já são portuguesas e já trabalham com isso há muito tempo e estavam com dificuldade. Imagina a gente que não tem conhecimento nenhum. Então é muito importante ter um profissional da área que esteja a pesquisar e consiga, né? Tanto é que, por exemplo, eu vim conseguir o imóvel já próximo de eu vir, porque estava muito difícil mesmo. Certo, é exatamente como o Roberto estava a dizer, é que a Bibraga tem uma parceria com a Remax Braga, que é uma das imobiliárias com maior porte aqui em Portugal, mas realmente é muito difícil porque existe pouca oferta. E quando deixo já aqui o meu agradecimento à Remax, ao trabalho impecável que temos feito ao longo dos anos, porque realmente é muito importante dar esta ajuda e muitas das vezes são imóveis que ficam disponíveis e são logo alugados, são logo arrendados, porque realmente a procura é muito maior do que a oferta e é muito importante chegar cá. Chegar cá e ter um sítio para ficar. O Roberto, por exemplo, veio com o seu filho, não é? Vem com o meu filho. E assim, é interessante porque existe uma reunião que Sibeli faz antes para saber, você preenche um formulário para saber qual é a sua característica que você pretende, se você quer um apartamento de um quarto, que é T1, que se chama aqui, um T2, que é 2 quartos, T3, que é 3 quartos, se é um T0, que é um estúdio. Então ela procura saber mais ou menos o valor que você pretende gastar com arrendamento. Então, com base nessa informação é que ela passa para a Amélia e para a Joana da Remax para poder ir atrás. E depois a gente faz uma reunião com todo mundo junto para ver a possibilidade do mercado, né? Mas como eu falei, estava muito caro as coisas, aí eu tinha pensado em T2, porque como eu estava vindo com meu filho, um quarto para mim e um quarto para ele. Como eu vi que as coisas estavam muito caras e tal, aí disse, não, a gente tenta um T1, que vai diminuir um pouco o valor,
e qualquer coisa, meu filho fica no quarto, eu fico no sofá-cama, a gente se resolve. Para começar, tá de bom. Mas aí conseguimos, inclusive a gente conseguiu um T1, só que quando foi para a pessoa que estava morando no T1, que era para entregar a chave, não entregou a chave, e aí a Joana ficou desesperada e graças a Deus as coisas que tem que acontecer acontecem. Até porque eu ia ficar no T1 e agora estou no T4, pagando a mesma coisa, né? Eu ia ficar no T1 e agora estou no T4. Acabou por ainda ser melhor, não é? E não era mobiliário o T1, e agora todo mobiliário. Sim, porque esta é uma questão importante, ser mobiliário, ter já o mobiliário ou não. Às vezes é preciso escolher, como estava a dizer, quais são as características que queremos priorizar. Ter elevador ou não importa, ter estacionamento, ter garagem, não é? Depende das necessidades de cada família, não é? Se você vem com pet já é outra dificuldade, entendeu? Então, porque não é todo mundo que aceita, é outra forma de pesquisa. Então, tem todos esses elementos que são importantes colocar para poder que a equipe daqui eles vá procurar de acordo com as características que você procura, né? E assim, interessante que a dificuldade a gente está em Braga, a dificuldade só em Braga. Não é no distrito todo, Portugal todo, entendeu? Porque eu disse quando teve a reunião que estava com dificuldade, eu disse, não, pode ver outro conselho, tipo Famalicão, Barcelos. Nas periferias, não é? Nas periferias, Barcelos, que fazem parte do distrito de Braga. Sim. Mas mesmo assim estava difícil. Tem razão, porque nós realmente tentamos, temos uma reunião com o cliente e tentamos encontrar um imóvel adequado às suas necessidades, mesmo que não seja no centro de Braga. Mas nós não estamos a falar de centro, estamos a falar de todo Portugal, acontece um pouco por todos os distritos. Eu gostaria de perguntar como é que foi então todo o processo, quanto tempo durou, a questão das reuniões. Sentiu um acompanhamento? Foi maravilhoso o acompanhamento de Cibele. Tive acho que uma reunião com Cibele, videochamada, ainda no Brasil, uma segunda reunião já com Joana e Amélia, que são as parceiras da imobiliária. E pronto, e aí depois eu tive uma última, que foi a definitiva, para decidir com elas três novamente. Que aí foi a decisão, mas sempre a gente se forma um grupo no WhatsApp, né, que ela cria um grupo, aí que fica totalmente focado em encontrar um imóvel para arrendar, que é super interessante, e sempre a gente fica lá comentando, falando, achei isso aqui, o que é que você acha? Não achei, tá assim, você aceita, tá um pouquinho maior do valor que você quer. Aí sempre tem essa negociação, esse acompanhamento dentro do WhatsApp. Ou seja, é possível chegar a Portugal, chegar a Braga, no caso já com um imóvel alugado, mas isso exige um trabalho anterior, não é? Não pode ser de pé para a mão, tem que ser uma pesquisa. Tinha-me dito quanto tempo é que tinha dito que conversamos? Foram meses. Foram. Eu acho que foram uns 5 meses. Pois, é uma questão, é possível sim. É preciso ter muito cuidado com as questões, estávamos a falar há pouco dos sites da internet, é preciso ter muito cuidado para perceber se realmente os imóveis existem, se realmente estão em condições, se realmente estão prontos a entregar, não é? E a procura tem sido imensa, portanto, é possível sim, mas deve ser feito de uma forma organizada, de uma forma realista, digamos assim, não é? E com muita antecedência, porque quanto mais cedo você resolver fazer, deixar para a última hora fica meio difícil. Pois, e aqui a questão que eu ia colocar era quais são as vantagens de chegar a Portugal já com um imóvel? Porque existem muitas pessoas que chegam e alugam, ficam em quartos de hotéis. Hotéis. É importante porque você tem o seu lugar. E a questão também de ter uma residência é a questão de você ter um atestado de morada. Você tem as suas encomendas chegarem, ter o endereço certo, entendeu? A questão de trabalho também ajuda bastante, né? Você tem um endereço fixo, então tudo isso influencia em tudo. Tem questão de trabalho, a questão de tudo. Então você ter o local já certo, até você ter o seu ambiente, né? Até para ajudar para você ir procurar trabalho, você sabendo que tem o seu lugar certo. Claro. Então ajuda. É uma preocupação a menos. É a preocupação a menos.
Exatamente, você tem o seu local, o seu ambiente já. Porque o preço que paga por estar num hotel... No hotel você vai gastar, Exatamente. gastando. Que você não é só o gasto de arrendamento, tem alimentação, né? Tem tudo o resto, não é? Porque acaba de chegar a um país sem nada, não é? Você também não, tipo, você está num hostel ou você está no hotel, você não vai fazer compra de mês, porque você está dividido com outras pessoas, né? Você não tem, você vai gastando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você termina gastando mais do que devia. E quando se vem com família, ainda esta situação ainda é pior, com hotel, com hostel. Com família é mais complicado. Complicado, né? O gasto é bem maior, então é mais importante ainda você já ter um lugar certo, tendo vindo com família. Acho que eu acredito que seja o primeiro passo e que seja muito facilitador conseguir chegar a um sítio e já ter um sítio para ficar, para deixar as suas coisas, para um sítio seu e depois aí procurar emprego, depois ir procurar os passos seguintes, mas a saber que tem um espaço seu pronto a morar. É isso. Exatamente. E pronto, e é isso, era isto que nós vos queríamos dizer. Queríamos dizer que realmente está difícil, não estamos aqui a enganar ninguém, está difícil encontrar imóveis em Portugal, no total, no geral. A procura é muito grande em relação à oferta. Existem realmente senhorias que não cumprem a lei, existem realmente senhorias que pedem calções, como está a falar, em excesso, fiadores em excesso. Não sei se estão atualizados com isso, mas já saiu uma lei há pouco tempo que regulamenta isto e que tem um limite, não é? Mas aqui a questão é que quem quer, existe sempre forma de conseguir... Exatamente, e o limite é 2 calções e uma renda, mas nunca é isso só, sempre pede mais. Já aconteceu, já ouvi casos de 12 meses, de 6 meses adiantado. E no fundo, quando chegamos cá e não temos um espaço, é tentador acabar por ceder a estas questões porque não temos um sítio para ele. Diz-me no nosso comentário, difícil de conseguir quando começar, caro e burocrático para arrendar. É isso mesmo, é uma dificuldade a mais, é uma entrada a mais que acaba por prejudicar todos os outros passos. Isso. Portanto, é essencial, sobretudo, basear-nos na realidade e não nos deixarmos iludir por propostas que eventualmente nem sequer existem. Mas é possível, atempadamente. Poderemos, cada caso é um caso, como falamos, depende do número de pessoas, depende das características que ambicionam, mas é possível e nós estamos cá para ajudar. Qualquer questão é só mandar para atendimento@bibraga.pt, que iremos entender a melhor forma de vos ajudar. Para terminar, gostaria só de pedir ao Roberto um conselho para quem está a planear mudar para Portugal. Eu acho que uma das coisas primordiais que você deve fazer no seu planejamento é justamente separar o dinheiro para a questão da moradia, do arrendamento. Eu acho que é fundamental. Independente de você ter o dinheiro para outras coisas, eu acho que é uma coisa à parte. Esse dinheiro você já tem que estar separado à parte que você vai gastar, até porque você não sabe se você vai arrumar trabalho logo, você não sabe se de imediato, daqui a uma semana eu vou trabalhar, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então você já tem que vir com dinheiro, com planejamento que vai durar tipo 3, 4, 5 meses, se for possível, que você não vá conseguir, mas que você consiga pagar o arrendamento, até conseguir realmente o trabalho. Eu acho que é a grande questão, você saber planejar. Pronto, o Roberto conseguiu chegar a Braga com um imóvel alugado, pronto a estar habitado. Você também consegue, se assim quiser. Nós estamos disponíveis para dúvidas, para curiosidades. Entretanto, temos que desligar, porque também não podemos ocupar mais espaço aqui do Roberto. Nós agradecemos muito. Exato, temos aqui a nossa seguidora Carla que diz que planeamento é primordial, e é mesmo em todas as questões. Nesta questão da moradia ainda mais, porque há realmente muita dificuldade, não só para os imigrantes, mas a população no geral está com dificuldades, não é? Isso. Nos arrendamentos, e portanto é essencial vir preparado para não chegar cá e não ter onde morar, que é uma situação muito complicada, não é? E que muitas tenho visto relatos de pessoas que não se planejam nessa questão de moradia, acham que quando chegar aqui vai conseguir, não consegue, termina voltando. Porque é impossível ficar num sítio onde não temos espaço para morar. Porque o foco, o lugar de ser ir atrás de trabalho é atrás de arrendamento, de aluguel. Certo. Porque
como conseguir um trabalho se não temos um espaço para estar, não é? Às vezes temos que dar um passo atrás para não falar dos contratos que é necessário ter uma morada, não é? Isso, Uma morada fiscal é muito difícil, além de ser ilegal, as empresas fazerem um contrato para alguém que não tem uma morada, não é? Isso. Então, realmente arranjar um lugar para ficar é uma prioridade e ajuda imenso, não é? A quem chega cá. Portanto, muito obrigada a todos, agradeço muito ao Roberto pelo testemunho, para realmente mostrar que é possível, e o Roberto está cá em Braga. Está a gostar de estar aqui em Braga? Maravilhoso, estou amando. Ótimo, e agradecer muito ao Hércules, que está aqui presente também, e a todos os nossos seguidores aí desse lado. Relembro então que esta conversa foi sobre o nosso serviço Pronto para Morar, que é a possibilidade de alugar um imóvel ainda antes de chegar aqui em Portugal, arrendar de uma forma confiável, de uma forma viável e de uma forma, personalizada a cada um de vocês e às vossas necessidades. Esta conversa vai ficar guardada na nossa rede social, Instagram e Facebook, e também no YouTube, para que vocês possam partilhar com aqueles que acham que precisam de ouvir este testemunho aqui do Roberto. E voltamos na quarta-feira com o Pronto para Estudar, que é um serviço em que damos apoio para a candidatura numa instituição de ensino e a conseguir a obtenção de visto para estudar. Portanto, até quarta-feira, das 16 às 16h30 em Portugal, das 13 às 13h30 no Brasil.